Cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Vamos orar, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui nessa noite, Senhor, para glorificar o Teu nome, para exaltar o Teu nome, para fazer, Senhor, aquilo que o Senhor nos incumbiu a fazer nesse lugar, ó Pai. E queremos fazer, Senhor, com gratidão, com alegria, Senhor, meu Deus, meu Pai, aprovados pela Tua palavra, Senhor, pela Tua modelação, pela Tua transformação, meu Deus. Em nome de Jesus, para que o Senhor não tenha do que se envergonhar de nós, meu Deus, meu Pai, assim como diz que o Senhor não se envergonhou, meu Deus, meu Pai, dos Teus servos e servas, Senhor, eu não lembro o versículo, o capítulo que fala isso, que o Senhor não se envergonhou, Senhor, de certos servos do Senhor no passado, que assim o Senhor não venha se envergonhar de nós, meu Deus, meu Pai, mas que nós possamos ser filhos, ó Deus, que possa resplandecer o Senhor, por onde nós andarmos, por onde nós passarmos, Senhor, que a nossa vida seja a Tua palavra aberta para todo aquele que contemplar a nossa face, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, amém, igreja? Irmãos, deixa eu começar de uma forma diferente, porque nós planejamos uma coisa e a palavra do Senhor vai dizer assim que o fazer planos é do homem, mas é o Senhor quem alinha as coisas, né? A última palavra, ela é do Senhor. Nós podemos planejar e formular e organizar, mas é o Senhor que irá a direção. E enquanto nós estávamos louvando aqui com o círculo de oração, eu quero que você ouça bem o que eu vou dizer para você nessa noite que está aqui, porque essa palavra é para pessoas que estão nesse lugar. Aconteceu no passado que Senaqueribe mandou um recado para Ezequias, dizendo assim: Ezequias, eu vou invadir o teu território, né? Quando ele disse eu vou invadir o teu território, poderia ser que essa mensagem ela viria e vou te matar também. Vou matar os teus, vou matar teus filhos, vou matar tuas filhas, vou destruir com esse lugar que você habita, Ezequias. E Ezequias, ele teme, né? E aí Ezequias fala que ele faria menção do nome do Senhor pela vida dele e pelo território. Presta bem atenção, igreja. Aí Senaqueribe, através do seu, digamos assim, representante, usa a boca desse representante e diz assim, ó: você já viu o que eu fiz com Amate? Amate não escapou das minhas mãos. Você viu o que eu fiz com Arpade? Arpade não escapou das minhas mãos. Você viu o que eu fiz com Sesvaim e Samaria? Eles não escaparam da minha mão. Assim Senaqueribe mandou um recado para Ezequias. E é assim que o inimigo vem na tua vida e ele vem na minha vida e ele diz: você viu o que eu fiz com o filho da fulana? Você viu o que eu fiz com a filha da fulana? Você viu o que aconteceu com aquela situação parecida na tua vida com o fulano de tal e com a fulana de tal? E você viu para onde ele foi parar, aonde ela foi parar, o que aconteceu, né? Você viu a doença que você está tendo, o problema que você está tendo? Você já viu o que aconteceu? Já viu como eu matei aquele, como eu coloquei num lugar fechado, como eu agi no filho e na filha de alguém? É o mesmo recado que você ouve hoje. E Senaqueribe falou a mesma coisa para Ezequias: você já viu o que eu fiz com certas pessoas? Você já viu o que eu fiz com certos lugares? Assim vai ser com você. Mas não foi assim. E eu quero dizer que o inimigo pode trazer na tua mente, né? Você viu o que essa doença fez nos fulanos de tais? Você viu o que essa situação fez na vida de fulano de tal, né? Você viu o que aconteceu na vida do filho de tal e de filha de tal? Assim vai acontecer com você. E o Senhor diz essa noite para pessoas que estão aqui: não vai acontecer. Senaqueribe pode gritar, pode mandar mensagem, pode falar nos teus ouvidos que assim vai ser com você, com a tua casa, com a tua família, mas assim o Senhor que garantiu a vitória para Ezequias está dizendo: assim como o Senhor livrou Ezequias da mão de Senaqueribe, e não seja qual tipo de Senaqueribe que se levantou na tua vida, o Senhor está te tirando das mãos de Senaqueribe nessa noite.
Não vai acontecer a mesma coisa. Senaqueribe fez tudo aquilo com Amate, mas você não é Amate, você não é Samaria, você é filho do Deus vivo, e pela misericórdia do Senhor, o Senhor hoje traça um novo destino para a tua vida, o Senhor traça um novo caminho, o Senhor traça uma nova fé, o Senhor traça um novo renovo, uma nova posição, um novo engajamento no Senhor na tua vida, igreja. E antes de nós entrarmos na palavra, eu vou fazer algo por confirmação do Senhor. Enquanto nós estávamos ontem aqui na igreja orando e buscando a face do Senhor, me veio algo na cabeça e eu gostaria de compartilhar, porque eu sei que tem alguém que precisa, porque eu precisei disso e eu fiz uso disso ontem. Irmãos, a palavra do Senhor vai dizer assim: aquilo que o homem plantar, aquilo ele vai colher. Amém? Não é isso que a palavra diz? É a consequência do nosso pecado, é a consequência das nossas escolhas. Não é assim que acontece? A semente que você plantou, ela vai germinar e ela vai nascer e ela vai brotar. E aí nós vamos ter que arcar com as consequências. E às vezes a colheita que nós temos é uma colheita tão pesada, da qual ela vai nos encurvando, a ponto de quase nos levar à morte, quase a ponto de nos levar à derrota, porque é isso que a Bíblia diz, que o pecado, ele é, o salário do pecado é a morte. Eu gravo muito bem as palavras do Luiz um dia aqui, que o pecado, a consequência do pecado, igreja, quando ela vem para nós, ela vem com juro. Então, se você devia R$100 para o pecado, ele vai vir a R$500, a R$1.000, e a igreja sabe e é inteligente e sabe que eu não estou falando de valor monetário aqui, eu estou falando de consequência de erro, de consequência de escolhas. Mas ontem, eu falando com o Senhor em oração, o Senhor trouxe algo na minha cabeça e eu quero compartilhar com a igreja, com o amor que eu tenho pelos irmãos, né, com o propósito debaixo do Senhor, eu quero trazer e dividir com você hoje aqui nessa noite. E por que eu estou falando? Porque através do louvor da Dayana, o Senhor confirmou na minha boca, e é isso que eu vou fazer antes de eu trazer a palavra. E se deu para pregar, deu, e se não deu, eu vou fazer aquilo que hoje o Senhor está ministrando no meu coração. Igreja, muitas pessoas plantam, põe semente na terra, e aí começa a nascer, começa a frutificar aquilo, a nascer, a criar corpo, a planta. A igreja está entendendo o que eu estou falando? Saiu da germinação, lançou a semente, né? Ela vai crescer e ela vai pegar uma estatura. É ou não é? Acontece isso ou não acontece? Mas também não acontece de vir saraiva, de vir pedra e desmanchar aquela plantação? A colheita que a pessoa, até você já viu isso? De vir uma chuva e inundar aquela semente que foi plantada, aquela plantação, a colheita que a pessoa ia ter, e de repente a chuva vir e mandar tudo, de pessoas perderem tudo. Estou falando isso no sentido físico, de pessoas perderem plantações, de pessoas perderem o que investiram. Isso no bom sentido eu estou trazendo para a igreja. Você já viu isso no mundo físico acontecer? De muitos agricultores dizerem, nós falimos, nós perdemos, porque veio chuva, nós não esperávamos esse clima, e esse clima matou, destruiu o que nós iríamos colher. E hoje eu trago na oração, eu trago isso na vida espiritual minha e tua, porque foi isso que eu falei com o Senhor ontem, igreja. Eu disse assim: Senhor, muitas vezes pela nossa ignorância, por nós não estarmos tão ligados com o Senhor, nós acabamos, ou pela nossa imaturidade, né, pela nossa infantilidade, por sermos criança na fé ainda, nós muitas vezes inconscientemente, mesmo sabendo, não sabendo da proporção das coisas, nós cometemos coisas erradas, igreja. E aí, mais tarde, mesmo nós conhecendo a palavra do Senhor, vem a colheita. E quando vem a colheita, a igreja, ela pode nos matar, ela pode nos derrubar. E foi o que eu falei para o Senhor: Senhor, assim como no natural acontece, no físico acontece, quando vem chuva de pedra e desmancha tudo aquilo que foi plantado, que faz perder-se tudo, Senhor, eu creio que no mundo espiritual o Senhor também pode fazer na vida dos teus filhos e na vida das tuas filhas, aquilo que nós plantamos, Senhor, meu Deus, meu Pai, mas que nós também estamos dispostos a pedir perdão, a se reconciliar, a fazer como Jesus disse, os teus pecados te são perdoados, disse para aquela mulher, mas volta e não
peques mais, se você está disposto a não pecar mais, se você está disposto a servir ao Senhor, a cumprir a sua vontade, eu creio que o Senhor, nessa noite, Ele vai mandar uma chuva de pedra, Ele vai mandar uma tempestade em cima dessa colheita, que você teria que colher algo por causa do teu pecado, e o Senhor vai minar, e a colheita, quem sabe você tem que colher um pouco, porque faz parte muitas vezes da nossa aprendizagem com o Senhor, para nós nos apegarmos com o Senhor, mas o Senhor, Ele vai derrotar, Ele vai pôr por terra toda essa semente que já cresceu e que já pegou um certo patamar, e Ele vai derrubar como Ele derruba no natural, no físico. Você acredita que o Senhor pode fazer isso, igreja? Você crê nessa palavra que o Senhor pode desmanchar a colheita que você estava? Eu também fiquei pensando quando eu orei e pedi isso para Deus, mas quando a Dayana falou, hoje, no louvor, um versículo que eu conheço desde quando eu tinha 11, 12 anos, mais ou menos, quando eu conheci Jesus, tinha uma mercearia nesse lugar, e enquanto eu estava aqui com mais algumas pessoas da minha família, e nós líamos esse versículo, eu derramei lágrimas, eu chorei, quando eu escutei Jesus dizer, qual é o mais fácil dizer? Os teus pecados te são perdoados, toma a tua cama, levanta e anda. E é por essa palavra que eu estou falando hoje para você que está aqui. Jesus vai perdoar os teus pecados, e a colheita que ia te fazer, a consequência do pecado, ficar numa cama. Não estou falando só numa cama física, igreja, não estou falando só de uma cama, quem sabe você está pensando no quarto, mas aonde a consequência do teu pecado seria o lugar que você seria depositado, num hospital, em qualquer outro lugar, ou você viver perturbado, mesmo livre, mas perturbado dentro da tua casa, dentro do teu lar. O Senhor te diz hoje, os teus pecados te são perdoados, levanta-te e anda. Apesar do teu pecado, apesar das tuas falhas, o Senhor vai te dizer, levanta-te e anda, levanta-te e anda, levanta-te e anda, e não julga e não condena os outros mais. Então a tua mão agora, pela tua experiência, pelo que o Senhor vai fazer na tua vida, vai ser para estender a mão. Igreja, quem somos nós para dizer, para julgar os outros? Quem somos nós? Nós somos tão perdoados, nós fomos tão perdoados pelo Senhor, e quem somos nós para julgar os outros? Aquele que muito é perdoado, ele sabe da dívida com o seu Deus, e por isso que muitas vezes ele serve, o adora, ele entrega, ele renuncia, porque ele sabe de onde o Senhor o tirou. E eu me incluo nisso hoje, nessa noite, igreja. Mas eu digo, faça um concerto com o Senhor nessa noite. O Senhor pode vir e derrubar essa colheita, essa sentença, que seja de morte, que seja de qualquer outra coisa para a tua vida. O Senhor pode hoje, mas é daqui para frente, é olhar para frente, é não olhar para trás, é fazer a vontade dele, é renunciar, é viver para a glória dele. E eu me incluo nisso hoje, e eu gostaria de convidar, com o temor do Senhor, com aquilo que o Senhor tem depositado no meu coração, você que está aqui hoje e que acha que você está vivendo uma colheita do passado, mas você já se arrependeu, você já confessou para o Senhor, eu quero convidar você a vir aqui na frente. E eu não estou fazendo isso, igreja, eu não estou fazendo isso da minha vontade. O Senhor me parou ali na cadeira e me pediu para eu fazer isso. Até hoje, quando eu fui preparar essa palavra em casa, eu vou contar para vocês. Eu queria estudar, eu sei o quanto eu me aplico na palavra, eu queria estudar, eu queria falar o que eu ia dizer, eu queria ensaiar o que eu ia dizer, e eu travava. Eu falei, credo, quantas vezes eu debruço em cima da palavra, eu fico dias, eu fico horas preparando a palavra, e por que hoje eu estou sentindo esse impedimento? E eu sei que o impedimento era por causa disso, de algo que o Senhor ia revelar. Então eu quero convidar você, e eu digo para você, eu estou incluída, eu estou aqui, e eu convido você nessa noite, que está vivendo, que sabe, que quem sabe o que você está vivendo é a consequência de uma colheita, por você conhecer o mandamento, por você conhecer os princípios da palavra do Senhor, mas você não os colocou, quem sabe, numa certa época da tua vida em prática, e hoje você, quem sabe, está, com uma situação a ser resolvida, ou você está vivendo algo, como eu disse, que você sabe que pode ser a tua colheita. Eu quero convidar você a vir junto aqui comigo. Eu não estou aqui embaixo, igreja, brincando.
Eu não estou brincando com o meu Deus. Eu sei e eu estou aqui para orar por você, para fazer aquilo que o Senhor depositou no meu coração. Mas eu estou aqui junto com você nessa noite, pedindo, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua bondade, manda chuva, manda tempestade, manda, Senhor, meu Deus, meu Pai, uma chuva de pedra sobre a minha vida e sobre a sua vida. E você que está aqui nessa noite, mais alguém que quer vir à igreja, não perca a oportunidade. A palavra ela é tão grande. Nós erramos, igreja, por não conhecermos muitas vezes. E eu quero te convidar. Você, mais uma vez, eu faço esse convite. Você que acha por algo que você está vivendo, que é uma colheita de algo, né, de algo que você já devia de ter mudado, você devia ter renunciado e você não fez. Amém, igreja? Então vamos orar. Vamos orar, ou quem sabe você está na cadeira e você não tem a coragem de vir, não tem problema, receba aí aonde você estiver. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Deus vivo, mediante a Tua palavra, Senhor, meu Deus, meu Pai, mediante a Tua voz, ó Pai querido, nessa noite, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus vivo, eu peço, Senhor Deus, nós já confessamos o nosso pecado, Senhor, e a Tua palavra também diz, Senhor Jesus, que aquele que confessa o seu pecado e que o abandona, Senhor, encontra misericórdia, meu Deus, meu Pai. E hoje nessa noite, Senhor Deus vivo, eu levanto as minhas mãos ao céu, Senhor, e eu coloco sobre quem está aqui, sobre a minha vida, Senhor, em primeiro lugar, sobre a vida do Cleiton, Senhor, sobre a vida da Adriana, Senhor, sobre a vida, Senhor, meu Deus, meu Pai, da Dayana, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós apresentamos as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor, e pedimos, ó Pai, que o Senhor venha derrubar, ó Deus, venha mandar, meu Deus, uma chuva de pedra, Senhor, que o Senhor venha mandar uma tempestade, que o Senhor venha mandar gafanhotos para colher, Senhor meu, para comer essa colheita, meu Deus, meu Pai, do pecado, da consequência do erro, Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, que seja testemunho para a glória do Senhor, porque eu sei que a Tua palavra diz que o Senhor visita, Senhor, o mal nas gerações, mas a Tua palavra também diz que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é bom, que o Senhor perdoa, Senhor, se o Senhor Jesus pediu para nós perdoarmos 70 vezes 7, Senhor, não é sobre algo que o Senhor pediu que o Senhor não faça, Senhor, é algo que nós devemos fazer, porque o Senhor já faz isso conosco, meu Deus, meu Pai, há muito tempo, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, eu peço, Senhor, Deus vivo, a Tua bênção, Senhor, a Tua proteção, meu Deus, meu Pai, sobre a vida de nós que estamos aqui, Senhor Deus vivo, pedindo, Senhor, a oportunidade, a chance de fazer diferente, meu Deus, meu Pai, ensina, Senhor, a cada um, Senhor Deus vivo, a como, Senhor, meu Deus, meu Pai, te servir, segundo a Tua vontade, Senhor, e segundo o Teu querer, ó Deus, mesmo aqueles, ó Senhor, que talvez precisassem estar aqui, como um movimento que nós ouvimos na pregação do sábado passado, que o movimento, ele faz a diferença, meu Deus, meu Pai, eu creio que o simples estar no meio desse corredor, Senhor, não é apenas um passo dado, mas é um ato de fé, Senhor, e mesmo aqueles que não deram, mas que precisam, que o Senhor possa trazer também, ó Deus, essa chuva, meu Deus, meu Pai, que vai, Senhor, meu Deus, meu Pai, derrubar essa colheita, Pai amado, para a Tua glória, Senhor, e honra, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, amém, igreja? Amém, ó Deus. Os teus pecados te são perdoados. Levanta-te e anda. Porque quem sabe, igreja, aquele homem, ele estava, né, numa cama, né, acamado, deficiente, por causa da consequência do pecado dele. E a primeira coisa, Jesus diz, os teus pecados te são perdoados. Levanta-te e anda. Jesus cessou ali aquela colheita que, quem sabe, ele estava tendo há anos, por causa, quem sabe, da consequência do pecado dos seus pais, visitada de gerações em gerações, e ali o Senhor fez cessar o problema na vida daquele homem. Amém, igreja? Nós vamos meditar, então, alguma coisa, né, do livro de Êxodo, capítulo 34, né? Não vamos falar sobre tudo, vamos falar aquilo que Deus quiser nessa noite, né? Porque o tempo já passou por outra coisa que o Senhor, né, pediu que fosse feito. Irmãos, lá no livro de Êxodo, no capítulo 34, no versículo 1, o primeiro versículo vai dizer assim: Então o Senhor Deus disse a Moisés, corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam escritas nas primeiras tábuas que você quebrou.
Todo mundo aqui, acho que acredito que já sabe que Moisés, ele recebeu a primeira vez os mandamentos do Senhor para passar para o povo, né? Mas por algo que ele vê o povo cometendo, ele simplesmente, ele larga aquelas placas no chão, e os 10 mandamentos que estavam escritos naquela tábua, eles são quebrados, né? E assim como Moisés, igreja, quem sabe você hoje que está aqui, a palavra do Senhor diz: não remova os marcos antigos. Isso quer dizer para o dia de hoje, aquilo lá no teu passado, os marcos antigos, a palavra que foi te ensinada lá no passado, não remova, né? E o Senhor está dizendo para pessoas aqui nessa noite, quem sabe você foi ensinado a palavra do Senhor, e você simplesmente, por algum motivo, por algum problema na tua vida, você quebrou essas pedras e você não as pratica mais, né? Ou quem sabe são 2 pedras, né? Parte foi escrita numa e parte foi escrita na outra. Quem sabe você que está aqui nessa noite, ou alguém que vai ouvir esse áudio, cumpre uma das pedras, mas a outra está quebrada na sua vida. E hoje o Senhor está dando uma oportunidade para você novamente. Ele vem te lembrar da tua palavra, do que foi te ensinado ainda quando você foi chamado para os caminhos do Senhor, a cumprir novamente as mesmas palavras. É não botar o olho na modernidade, no que nós vemos por aí, shows, em luzes, em isso e naquilo. É você olhar fixamente para aquilo que Deus já te ensinou. O Senhor está dizendo: eu vou escrever as mesmas palavras que vocês já ouviram. E isso ia trazer uma consequência muito grande de bênçãos, né, para o povo naquela época. E todo mundo já sabe o que estava escrito, igreja, o que estava escrito naquelas tábuas. Estavam escritos os 10 mandamentos, né? O primeiro, o segundo se refere a Deus, né? Aí o outro vai se referir ao sábado, e os demais vai se referir ao relacionamento entre as pessoas, né? Entre os seres humanos. E eu tinha anotado tanta coisa para falar aqui, mas eu não vou nem falar mais agora, porque eu já entendi por que Deus me travou na hora de eu preparar a palavra, né? Mas eu vou falar algo, igreja, aqui, na questão de relacionamento. O Senhor espera servos misericordiosos. Aquele que tem misericórdia alcançará misericórdia. O Senhor espera que nós não estendamos o nosso dedo sobre o nosso próximo. Ainda que nós vejamos algo de errado e que isso seja verdade, o Senhor espera que nós não cometamos o pecado da maledicência. O que é o pecado da maledicência? É quando nós ficamos falando mal dos nossos vizinhos, das pessoas da igreja, dos nossos colegas de trabalho. Nós ficamos levando os tititis, se reunindo em cantinhos, né, para fazer tititi. E isso se chama de maledicência. É um dos pecados que Deus abomina. E ele se encontra, eu pulei vários aqui, mas, né, eu estou sentindo do Senhor de falar sobre isso. Isso se refere a falso testemunho. E esse é o mandamento número 9. Não dirás falso testemunho a respeito do teu próximo. E saiba que o teu coração é enganoso, e muitas vezes você faz comentários dentro da tua casa, com a tua esposa, com o teu esposo, né, com os teus filhos, com os teus colegas de trabalho, com pessoas da igreja, dizendo de certa forma: é assim, é desse jeito. Essa pessoa falou assim, assim, assado, porque ela pensa assim, ela age assim, e é desse jeito. E o nosso coração é enganoso. E a Bíblia diz que isso se chama falso testemunho, quando nós falamos coisas de pessoas das quais não eram. E nós estamos cometendo esse pecado, igreja. E aí a gente muitas vezes começa a pensar: mas eu não mato, eu não roubo. Mas nós estamos enroscados com essa coisa que Jesus, né? Essa coisa que eu digo que é a palavra do Senhor, quando o Senhor, ele destrincha a partir do livro de Mateus, no capítulo 5, quando ele pega os mandamentos abreviados e ele amplia mais ainda, né? É como, para dar um exemplo para a igreja lembrar, é quando a Bíblia fala não mate, e Jesus já vai dizer: se você sentir raiva de alguém aí no teu coração, você já está a caminho de ser julgado. Você que chama o teu irmão de palavrão, você já está a caminho de ir para o fogo do inferno, né? Então, igreja, Jesus vai destrinchar tudo isso. E muitas vezes a gente não entende porque algumas coisas acontecem nas nossas vidas, e a gente começa a pensar: mas eu vou para a igreja, mas eu louvo, mas eu canto, né? E eu quero deixar uma frase aqui que eu escutei num vídeo, eu compartilhei no grupo da igreja ontem, onde diz assim:
que Deus está mais interessado no teu testemunho lá fora do que aquilo que você clama dentro da igreja, daquilo que você grita em oração, daquilo que você leva aos pés dele. Deus está mais interessado com o teu coração, com aquilo que você profere, com aquilo que você faz lá fora, do que aquilo que você vem e apresenta na igreja. Porque o Senhor, Ele quer verdade, Ele quer pureza, Ele quer santidade, e para Ele agir na tua vida, na minha vida, não tem como, sem santidade, sem seguir a paz com todos, a paz com todos, a paz com todos, não tem como ver a Deus. Você pode sentir uma emoção e achar que foi Deus, mas não foi Deus, não foi o poder dele verdadeiro, não foi a graça dele, não foi a autoridade que ele colocou simplesmente sobre a sua vida. Quem sabe é simplesmente porque você vê muita gente por aí fazendo e a emoção tomou conta e você acha muitas vezes que Deus está usando, mas Deus, ele não vai usar, né? A palavra diz, uma fonte que jorra água limpa e uma fonte que jorra água suja. Qual que é o conselho nessa noite? Viu alguma coisa errada? Acha que não está certo? Boca fechada, fala com o Senhor. E muitas vezes nós escutamos crentes falando, eu entrego para o Senhor e sei que o Senhor vai fazer justiça por mim. Igreja, esse não é o tipo de cristão que Jesus ensina. O tipo de cristão que Jesus ensina, orar pelos teus inimigos, orar pelos que te perseguem, amar os vossos inimigos. Aí sim, igreja, o inimigo não vai ter espaço para ludibriar nossa mente, para ludibriar o nosso coração, nos iludir e muitas vezes confundir. Às vezes até nós escutamos algumas vozes e dizemos, Deus falou comigo. Não foi Deus, foi a própria serpente. Sabe por quê? Porque ela está tendo canal para chegar numa água suja que não está pura, para que Deus somente venha falar e ouvir. Se você quer ser usado verdadeiramente por Deus, se você quer ouvir somente a voz dele, eu digo nessa noite, nós precisamos consertar a nossa língua, nós precisamos consertar o nosso interior, porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então o que precisa ser tratado? Precisa ser tratado o interior, e o interior não se trata no psicólogo, o interior se trata com o joelho no chão, confessando a tua fraqueza para Deus. Deus, mas eu gosto de condenar. Na verdade a pessoa nem diz isso, né? Mas às vezes ela nem percebe, ou tem crentes que já são maduros, que conseguem compreender o quanto gostam muitas vezes de alimentar as coisas sobre os outros. E o Senhor está dizendo que nem a salvação, igreja, nós podemos perder a salvação simplesmente pelo nosso interior estar sujo, né? E o valente, para ele invadir a casa do valente, Jesus disse que ele tem que ser mais valente ainda, igreja. E nós nunca vamos ser mais valentes que Satanás, com toda a maldade dentro do nosso coração. Nós nunca vamos poder chegar no território dele e expulsar ele com certas sujeiras dentro do nosso coração, porque nós não vamos ser valentes, e ele vai ser mais valente que nós. Sinto informar a mim e a você que está aqui hoje, ou quem vai ouvir, nós seremos menos do que ele, por causa da sujeira, do pecado, da porta aberta, da brecha aberta. E se nós queremos invadir a casa do valente, tem casa que nós precisamos invadir, né? Mas nós não vamos conseguir enquanto nós não fizermos um concerto com o nosso Deus. Com a palavra do Senhor, muitas vezes nós dizemos, lâmpada é para os meus pés a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Mas nós gostamos de pegar alguns versículos e botar em prática, e esquecemos dos mandamentos que o Senhor Jesus nos ensina. Sermão da montanha, como o Luiz às vezes fala, lição de casa, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Comece a meditar na tua vida. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. E eu falo na autoridade do Espírito Santo nessa noite. Você vai ver o que Jesus vai fazer na tua casa. Você vai ver o que Jesus vai fazer na tua mente. Você vai ver o que Jesus vai fazer no teu coração quando você começar a meditar, porque ali fala de benignidade, ali fala de bondade, ali fala de fidelidade, ali fala de misericórdia, que é isso que o Senhor espera das nossas vidas. E aí você vai começar a ver a cura vindo sobre a tua casa, o óleo da alegria, o óleo da unção, o óleo da paz, a partir do momento em que você começar a praticar o que está ali. A palavra do Senhor diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então não deixa esse conhecimento ficar fora. Leia 2, leia 3, leia 4, leia 5 vezes se for preciso essa palavra, e coloque em prática, e você vai ver o que o Senhor fará dentro do teu lar. E por aqueles, quem sabe aquela oração que você ainda já ora há anos e você não consegue, o Senhor está te dizendo, a resposta está em Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7. É isso que o Senhor
Senhor espera. Gente que faça a diferença, que represente Ele. Se o meu filho saísse na rua e ele saísse xingando alguém, até esses dias aconteceu um problema na família, né? Que ele falou algumas coisas ali, eu me envergonhei daquilo, igreja. Eu me envergonhei. Quanto mais o nosso Deus, Ele se envergonha de nós, quando nós agimos de tal forma errada. O Senhor, Ele não quer que nós manchemos o nome dEle. Então, mais uma vez eu digo nessa noite, na autoridade do Senhor, Mateus 5, 6 e 7, reflita esses 3 capítulos na tua vida. E eu quero continuar dizendo para a igreja que Deus fala para Moisés, e é isso que Ele está dizendo nessa noite. Lá no versículo 10, o irmão Luiz pode colocar. O Senhor, em outras palavras, Ele quer dizer, a partir do momento que você se posicionar, povo de Deus, a partir do momento que você retomar aquilo lá na base que foi te ensinado, lá no princípio do Evangelho que você foi ensinado, e você se voltar para os mandamentos do Senhor, que de certa forma está resumida ali nos 10 mandamentos, mas a partir do momento que você colocar em prática, que você começar a executar esses mandamentos, parte daquilo que não está sendo cumprido na tua vida, é o que vai acontecer. Então disse, eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu está, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que eu faço contigo. É isso que o Senhor está dizendo, que Ele vai fazer algo na igreja, que Ele vai fazer algo na tua família, que Ele vai fazer algo na tua casa, no teu trabalho, na vida dos teus netos, das tuas filhas, dos teus filhos. O Senhor está dizendo que Ele vai fazer algo nunca visto em toda a terra. A igreja, a palavra era para aquela época, mas o Senhor está dizendo hoje, se você fizer um concerto com o Senhor, naquilo que você precisa, Ele vai fazer maravilhas no teu meio. Ele vai fazer. E não, igreja não é um número de oração, não é um número de jejum, né? E nós somos totalmente a favor, é algo que a igreja deve executar, né? Mas não adianta, igreja, não adianta você orar pela madrugada, se levantar, perder o sono, como diz a palavra, aos meus amados eu dou o sono a eles. Não adianta você ficar sem comer por meses, se você não voltar lá na base e colocar, porque a palavra não diz, se você jejuar você vai ter isso, se você orar você vai ter aquilo, diz, mas a primeiro diz, quando você obedecer, quando você colocar em prática, é que as coisas vão acontecer na tua vida. As portas que estão fechadas, aquilo que não está acontecendo na tua vida, é simplesmente porque nós queremos pular aquilo que Deus já nos deu como mandamento. E as portas, as coisas vão acontecer quando você deixar de orar e deixar de jejuar, né? Não é isso que eu quero dizer. É quando você querer deixar de fazer do teu jeito, porque nós queremos fazer do nosso jeito, orando, querendo, digamos assim, engambelar a Deus através da nossa oração, através do nosso jeitinho, mas o Senhor não muda. A palavra diz que o Senhor, Ele não muda. É mandamento, é princípio em cima de princípio a ser obedecido, para ver a mão de Deus ao nosso favor, seja em qualquer área da nossa vida. E aí, lá no versículo 11, vai falar assim, tem algo que eu gosto muito e algo que eu tenho, assim, entendido do Senhor. Lá vai falar que quando você fizer um concerto com Deus, quando você começar a obedecer esses mandamentos da palavra do Senhor, e eu vou abrir um parênteses para vocês aqui, igreja, eu acredito que todos que estão ali, entre os 10, nenhum deles foi abolido pelo Senhor para não cumprirmos. Todos eles fazem parte ainda daquilo que o homem e a mulher devem obedecer, e claro que Jesus, como eu falei, ele vai esmiuçar um pouquinho mais à frente lá no livro de Mateus, mas o Senhor está dizendo, igreja, ele vai fazer um paralelo com Deuteronômio 7, que o Senhor vai expulsar os heteus, está lá escrito, lá no versículo 11, ele vai expulsar os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sabe quem era esse povo, igreja? Eram povos cheios de armas, eram povos instruídos, eram povos mais numerosos que o povo de Deus, eram povos que tinham estatura física maior até que o povo de Deus. Abre lá Deuteronômio 7, irmão Luiz. E aí o Senhor diz que ele ia expulsar essa gente da frente do povo
de Israel. E o Senhor me manda dizer nessa noite, o Senhor vai expulsar esse povo. Eu não sei em que formato que ele está na tua vida, se ele está em formato de doença, se ele está em formato de uma situação, de uma ação, de um problema familiar, seja o que for na tua vida, o Eteu, o Eveu, o Jebuseu, o Cananeu, o Ferizeu, o Filisteu, que se levantar, se você começar a tomar posse nessa noite dos mandamentos da palavra do Senhor, olha o que o Senhor vai fazer. Quando o Senhor Deus tiver introduzido você na terra, qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações diante de ti, os Eteus, os Girgazeus, os Amorreus, os Cananeus, os Ferezeus, e os Eveus, os Jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Coloca o 2, irmão Luiz. Vai dizer no começo, igreja, eu não vou ler o 2, mas vai dizer assim, ó, que conforme o povo fosse avançando, conforme o povo fosse indo, Deus ia limpando, ia tirando, ia cortando, ia baixando aquele que era maior do que eles, aquele que tinha mais conhecimento, aquele que era mais poderoso. Deus ia limpando, mas a partir do momento em que eles fossem avançando, e sabe qual é essa palavra avançando para mim e para você nessa noite? Enquanto mais você vai avançando, você avança no mandamento, você avança no outro, e você vai avançando, e o Senhor vai tirando Eteu para cá, o Senhor vai tirando o Jebuseu para lá, o Senhor vai tirando o Filisteu, e não é pelo teu braço, não é pela tua força, o Senhor fará isso por você, igreja, por você, não é por causa de qualquer outra coisa. O Senhor vai derrotar esses problemas, essas dificuldades que você tem encontrado, conforme você for avançando. Então, começa hoje. Hoje, quando você chegar na tua casa, já começa avançando com o pé nos mandamentos da palavra do Senhor. E você vai ver as tuas veredas serem endireitadas. Lá no versículo 17 do livro de Êxodo, capítulo 34. No versículo 17, o irmão Luiz pode colocar. E eu quero dizer, irmãos, que esses Eveus, esses Eteus, esses Jebuseus, eles podem estar introduzidos dentro da minha casa, da tua casa. Eu sei que estão. Jebuseus, Amorreus, Eveus, Filisteus, Cananeias, Filisteias, estão embarcados dentro da nossa casa. Quem sabe porque um dia nós abrimos brecha, nós deixamos de cumprir os mandamentos do Senhor. Então, ao invés de nós dominarmos esse povo, eles nos dominaram. Mas o Senhor está dizendo nessa noite, quem sabe há esposos e esposas, né, dentro dos lares, que estão mais ligados com os cananeus, com as cananeias, com as eteias, com os eteus, do que com a própria família, né? E os filhos estão mais engajados com os eteus, com os eveus, com os jebuseus, do que com a própria família. Mas o Senhor está dizendo que se alguém se posicionar dentro daquela casa, vai funcionar como inseticida, vai expulsar. O mandamento vai ser inseticida, que vai expulsar gente do caminho do teu esposo, do caminho da tua esposa, do caminho do teu filho, do caminho da tua filha, até pelo celular eles vão ter que sair correndo. Deus vai colocar uma confusão tão grande lá no celular de alguém, igreja, que vai assim, ó, a pessoa, meu Deus, não sei nem o que vai acontecer, mas eu sinto graça do Senhor para falar sobre isso. Ou quem sabe os eteus, os eveus, os jebuseus arrumaram um espaço, né, na tua saúde, ocuparam o território da tua saúde, seja aonde for, igreja, aonde for que ele estiver alojado, o mandamento do Senhor cumprido será a cura, será a tua salvação. Mandamentos em prática é o que vai trazer a solução para a tua vida, e não vai ser, muitas vezes nós queremos ficar procurando solução, né, para o que nos aparece, para o que nos acontece, e a gente vê os gigantes, e a gente, é como no verso 17 do verso 34 deixa eu só ver, não é o 17 não, só um pouquinho, irmão Luiz, é Êxodo 34, desculpa, é Deuteronômio 7, versículo 17, se o irmão quiser abrir lá, Deuteronômio 34, 17, quem sabe você está olhando para esse problema, para essa dificuldade tão grande que está na sua vida, e é o que diz exatamente, né, nesse versículo: se disseres no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, esses problemas são maiores do que eu, essas dificuldades são maiores do que eu, como as poderei lançar fora? Meu Deus do céu,
E agora, Senhor, como é que eu vou resolver essa situação? O que eu vou fazer, Jesus do céu? É maior do que eu posso, é maior do que as minhas forças. Uma palavra só, um mandamento cumprido. Você não vai precisar fazer nada. É o Senhor que vai criar a condição de trazer aquilo que você tem buscado, aquilo que você precisa. Irmão Cabral, eu vou encerrar com isso, contando algo que o Cabral contou esses dias. Eu até tinha anotado umas coisas aqui, mas a gente vai encerrar por aqui. O irmão Cabral contou que quando ele foi entrando na área financeira agora, o irmão Cabral, esses dias eu estava sentada ali, e ele contou que quando ele foi fazer o concurso da prefeitura, né, e você senta numa cadeira com várias pessoas juntas, ele olhou e se deparou, e ele viu lá um japonês. Vamos classificar como um eteu, um cananeu, um eveu? E os japoneses, eles têm fama de gente inteligente, né? Com QI elevado, né? Nem sei se são tudo isso, mas isso quem vê amedronta, né? Quem vai prestar um concurso, né? E ele olhou e falou, ixi, uma das vagas não é minha. Esse cara é melhor que eu. Japonês, não foi isso, Salete, que ele falou? Japonês aqui na sala, Senhor, fazendo concurso junto comigo? Já perdi. Olha, igreja, o que o Senhor faz? Um povo mais numeroso do que nós, mais inteligente do que nós, mais sábio do que nós, o Senhor derrota. O Senhor coloca, não para derrotar, para fazer aquela pessoa perecer. Eu sei que a igreja está entendendo o que eu quero dizer. A promessa é para os filhos do Senhor. É para os filhos do Senhor. É para você que está aqui hoje. Mas se o cananeu e o eteu e o eveu e o japonês se converter, igreja, é para eles também. É para toda a humanidade. Mas o Senhor vai dar preferência para o seu povo. E hoje, nessa noite, a igreja, não perca a oportunidade. Eu digo para você, não perca a oportunidade. Eu não perco a minha oportunidade de já avançar, mudando tudo, fazendo tudo diferente. O que eu não conseguia cumprir, o que eu não conseguia colocar em prática, igreja. E nós temos alguém que está aqui para nos ajudar, que é o Espírito Santo, a cumprir a palavra do Senhor. O que mais nós queremos? O que mais nós queremos é como a mãe que ajuda e fica do lado do seu filho, cuidando dele nos primeiros passos, e a gente acompanha os filhos até serem grandes. Não é assim que acontece? Assim é o Espírito Santo conosco. Ele está a todo tempo do nosso lado. Não deixe o Espírito Santo de lado. Não perca essa oportunidade. Joelho no chão, boca no pó. Espírito Santo, me ensina. Me ajuda a mudar nisso. Me ajuda a cumprir Mateus 5. Me ajuda a cumprir Mateus 6. Me ajuda a cumprir Mateus 7, igreja. E nós vamos ver o baita estrondo que o Espírito Santo fará nas nossas vidas. Amém? Aplauda o Senhor.